meninos, tudo bem? Prazer estar aqui. Meu nome é Tatiana Batista, eu sou professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Eu dou aula na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na EMERJ, dou aula em outros cursos de preparação, tanto para magistratura, carreira ao qual eu fui aprovada, Ministério Público, Defensoria e delegado. Então, estamos em todas, Tati, estamos em todas. E por quê, né? Porque o direito constitucional e os direitos humanos, né, essas duas matérias, elas são intrínsecas, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso rol. Se talvez um edital ou outro não cobre, mas apenas eu digo por uma questão de estilística, por uma questão de perfumaria, porque em constitucional muitas vezes nós teremos, né, um capítulo próprio ali sobre direitos humanos. E que bom, eu fico muito feliz que cada vez mais os editais para delegado cobram direitos humanos. Isso nós estamos aqui, né, para nós estudarmos o essencial para você ser aprovado nessa carreira, vocês futuros deltas, né, meninas e meninos, por que não ser essencial direitos humanos? Tá bom? Então eu vou apresentar aqui para você o que nós iremos falar nas nossas aulas. Olha como vem coisa boa por aí. Aqui, dedicação delta, é dedicação mesmo. Teremos 6 aulas, amores. Vamos falar da origem, características, dignidade da pessoa humana, gerações, os tratados, né? A responsabilidade internacional. Nossa aula é muito chique, é uma aula internacional. Os sistemas de direitos humanos, o sistema onusiano, né? O da ONU, da África, da Europa e das Américas, que é o nosso. E estudar um pouquinho sobre a tortura, as regras mínimas, né, das Nações Unidas para tratamento dos presos e as regras de Mandela. Maravilha, muito que bem. Então vamos começar aqui com a origem dos direitos humanos, de onde surgiram, as características deles e a própria definição, né? A ideia de direitos humanos. Mas volta um pouquinho para cá, para a gente ficar nesse nosso tete a tete. Olha só, quando a gente pensa em direitos humanos, nós vamos pensar numa criação do direito. O direito é uma criação, né? Mas num ramo do direito que, em termos de classificação, de organização, ele é relativamente novo. Ele é a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração ela é oriunda da ONU, nós já iremos falar dela, tá? Ela é datada de 10 de dezembro de 1948. Ela não é um tratado, você vai me ouvir falar o tempo todo isso. Ela não é um tratado, ela é uma resolução da ONU, tá? No nosso ordenamento jurídico, ela não tem esse status de tratado, anota isso, porque isso costuma cair em prova, mas pela importância histórica do documento e quase que toda a sua ideia estar inserida na Constituição de 88, ela ganha um status, né? Vamos botar assim, de tratado, mas ela tecnicamente não é. Então, nós falamos nessa cadeira acadêmica, nessa cadeira do direito, há pouco tempo. Então, desde 1948 ali, com foco, né, a partir da segunda metade do século passado, do século XX. Mas, para nós chegarmos à declaração, né, e ela é um ponto de partida, amores, porque nós temos vários tratados de direitos humanos a partir dela, em vários sistemas, no sistema da ONU e no sistema interamericano, que são o que nos interessa agora. Para nós chegarmos ao quadro que nós temos hoje, vamos ter que voltar ao passado. Né? Por quê, Tati? Primeiro porque cai na sua prova. Então, já é o ponto importante para voltar ao passado. Né? Mas o que levou a essa criação? Então, o que levou à criação de direitos humanos é importante para você. Então, por isso que a gente fala de origem. Então, vou voltar lá no tempo, um pouquinho, vou dar saltos temporais, né?
E vou voltar lá à organização das cidades gregas, né? Eu ia falar Grécia, mas a Grécia não existia. O que existiam eram cidades gregas, principalmente um grande desenvolvimento ali de Atenas. Então, com os gregos, com o pensamento deles filosóficos, principalmente, a gente pode pegar um pouquinho antes do Sócrates, mas a partir de Platão, de Aristóteles principalmente, é um pensamento grego clássico que a gente fala, que molda praticamente o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Né? O mundo ocidental ele tem bases filosóficas oriundas do pensamento grego. E os direitos humanos, o direito não vai ser diferente, nem os direitos humanos. Então, quando nós voltamos lá na Grécia, nessa época, numa época da sua efervescência, ainda antes de ser invadida por Roma, nós podemos pensar que nós temos uma origem aqui de um direito que nós vamos chamar de direito dos homens. Né? O nome não é muito bom, Tati, é verdade. Então, lá na Grécia tem a ideia de direito dos homens, que os romanos, depois né, que eles invadem a Grécia, os romanos vão desenvolver com o nome de direito natural. O que seriam esses direitos dos homens? E que em Roma ganham o nome de direito natural. Esse você conhece. São direitos inatos, ou seja, direitos que nascem com aquele homem. Então, eu não posso tirar a vida. O homem nasceu, eu não devo tirar a vida de outro homem. Né? Pensar aqui. Então, são direitos próprios. Então, direito à vida. Os gregos vão começar a pensar numa ideia de liberdade, de amplíssima liberdade. Um direito, gente, a ser feliz. Olha só, não é direito de felicidade, não. Os gregos pensam na eudaimônia, né? O da máxima felicidade. Um direito de se expressar, um direito de falar, né? Então, são direitos ali que nascem inatos com esse ser humano. Então, eles não utilizavam essa expressão. E onde estavam escritos esses direitos para os gregos e para os romanos? Onde é que esse direito está? Onde que eu vou encontrar este direito? Nós vamos encontrar esse direito no cosmos. Cosmos com C ou com K, no universo. Então, os direitos e os direitos naturais, direitos dos homens, né? Assim como os direitos naturais, eles não estão escritos. Eles são íncitos à nossa condição de nascer, né? De ser humano. Só que nós já sabemos que nem todo mundo, nem todos, já naquela época, né, eram detentores desses direitos naturais. Porque nós podemos pensar em grupos que eram escravizados, nas mulheres, não é? Que não eram detentoras de uma forma tão bonita como se quer colocar desses direitos naturais. Né? E tudo isso, meus amigos, porque esses direitos têm uma relação muito próxima, mais do que qualquer outro, com a sociedade no qual ele é implementado, com a evolução, com a organização daquela sociedade. Tá bom? Então, tem aí primeiro uma ideia desses direitos naturais. O grande problema desses direitos naturais, desses direitos dos homens, justamente ele não está escrito, ele não está positivado, ele não estava. Tati, mas não está num código de Hammurabi desse qualquer. Hammurabi é antes, tá, gente? Não tem numa lei de tantas tábuas, não tem isso, não, gente. Não propriamente esse tipo de direito. Lembre que a gente, durante um bom tempo, o constitucionalismo antigo, né, ele tinha normas escritas apenas normas que tinham alguma relação teológica, né, de um castigo supremo naquela pessoa. Né? Nós passaremos a ter constituições escritas ali no final do século XVIII. E isso influencia o nosso tema. Então vai passar um tempo, então eu tenho esses direitos dos homens, esses direitos naturais, eles vão avançar para o que nós chamamos, lembra, de Idade Média,
Lembra dessa história? Pois é. Até que nós chegamos na Inglaterra. Vamos chegar na Inglaterra no século XVII. No século XVII, a Inglaterra passa por uma grande revolução, Revolução Gloriosa. Há uma disputa entre o rei e o parlamento. A Inglaterra chega, gente, até ser república por um curtíssimo período de tempo. Mas a monarquia retoma o seu poder com o Guilherme de Orange, né, ou William de Orange, o nome significa a mesma coisa, e é feito um acordo entre a monarquia e o parlamento. Né? Está instaurando-se uma monarquia parlamentarista de uma forma tradicional, como nós vemos até hoje. Né? Betinha está lá, que não nos deixa mentir. Quando houve esse acordo, foi feita na Inglaterra, em 1689, um documento que se chama Bill of Rights. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou botar aqui no material para você, tá? Bill of Rights. O material está até na ordem. Esse documento que surgiu na Inglaterra, chamado de Bill of Rights, o nome significa Carta de Direitos, né? É a primeira Bill of Rights. Existem outras Bill of Rights pelo mundo, inclusive elaborada pelos americanos. Elaborada pelos próprios ingleses. Mas essa é especial. Por que essa é especial? Porque essa Carta de Direitos, ela procura, anota essa expressão, limitar o poder real. Eles querem limitar o poder. Principalmente ali o poder real. Então, como é que nós vamos fazer uma limitação de poderes? Espera aí. Primeiro, nós vamos fazer uma separação de poderes. Então, tenho aqui o parlamento já existia, tá? Desde o século XI já tínhamos parlamento. Mas vamos fazer um outro tipo, um parlamento mais forte, um parlamento com duas casas, tem a Câmara dos Lordes, né? A Câmara dos Comuns. Já limito aqui, rei, você não é o senhor também de uma ideia legislativa, não é? Limita o poder. E uma outra forma de limitar o poder, sabe qual é? Trazendo direitos para aqueles súditos ou para aqueles cidadãos. Mas direitos que tivessem, gente, uma relação direta com o Estado. De forma que o Estado não pudesse, a seu bel prazer, intervir naqueles direitos sob pena de uma ilegalidade. Então, essa Bill of Rights, ela relembra que a Inglaterra já tinha uma lei, que era uma lei do Habeas Corpus Act, né, que permitia essa ação do habeas corpus para, em caso de alguma ilegalidade ou abuso de poder no seu direito de ir e vir. Olha que coisa boa. A Inglaterra já tinha uma lei que era um direito de petição, que era você pedir ao rei uma explicação, algo, né, que aquele súdito precisasse. Era uma forma de contestar o poder real. Isso é muito interessante. E essa Bill of Rights, além disso, ela começa a inserir o direito de liberdade de expressão. Então, você não pode ser preso por falar o que você expressou, por expressar o que você pensou. A professora trocou. Você tem direito a voto, a escolher quem vai participar do parlamento, né? Um direito de ir e vir mais garantido. Então, você começa, nessa Bill of Rights, ter um início do que nós vamos chamar de direitos fundamentais. 100 anos depois, de novo, já vou mostrar para você o nosso mapinha. 100 anos depois vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1789 e um pouquinho antes nós tivemos a Revolução Americana, em 1776, com uma Constituição de 1787. A Constituição Americana, em si, ela não tem um rol muito extenso de direitos fundamentais, não. Esse rol de direitos fundamentais para os americanos está na Declaração de Independência. Só que a Declaração de Independência americana, ela é importante para eles, ok, ela é importante para o mundo, ela tem mais uma função histórica do que uma função legal, do que um documento legal. Eu falo isso aqui, ó, tá aqui. Né? A Constituição americana não, ela tem uma eficácia normativa, tanto que tem, que até hoje é a única. Mas ela não tinha um rol extenso de direitos. Aí, na Revolução Francesa,
14 de julho de 1789, desde do início, né, desde janeiro de 1789, a França estava. Era contar o tempo para aquele barril de pólvora estourar, né? Mas vem com a Revolução Francesa. Os revolucionários decidem fazer um texto que contivesse o poder real, ou de quem exercesse o poder, e entregasse aqueles direitos naturais. Mas eles falavam assim, olha, inclusive isso está no texto, olha, esses direitos naturais, eles estão aqui, eles estão no universo. Precisamos colocar num texto, precisamos colocar de forma escrita essa definição desses direitos, né? Essa entrega desses direitos. Então, eles fazem uma assembleia e fazem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é de 1789. Ela tem em torno de... São 15 artigos, salvo engano. Mas o mais importante nela é, inclusive, o próprio o prolegômeno, né? O início, os considerandos dela. Porque eles falam, olha, nós vamos pegar esses direitos naturais que estão no universo e colocaremos neste texto para que não haja, eles falam, não hajam mais mazelas, né? Na sociedade, para que seja limitado esse poder real, para que haja uma evolução da sociedade. Muito bonito, muito perfeito, mas vocês se lembram um pouquinho da Revolução Francesa, que logo na sequência eles vão entrar numa era do terror, né? Então, ainda assim, nós temos lá no artigo 1º, dizendo que todos os homens nascem livres. Mas quais os homens nasciam livres? No mínimo os burgueses, porque dentro do terceiro estado, onde eu encontro o povo, há uma separação entre os burgueses, havia uma separação entre os burgueses e a classe trabalhadora. Então, ali, os burgueses, de fato, nasciam livres. E as mulheres nasciam livres? Não, não nasciam livres. Né? Eu tinha entrega de direitos para todos? Não, eu não tinha entrega de direitos para todos. Mas também é um ponto importante, é um documento histórico. Tanto é histórico que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é considerada o ponto de partida de surgimento dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, ela tem uma natureza, essa declaração tem uma natureza próxima de uma natureza constitucional. Os direitos fundamentais são esse ramo de direitos relacionados à própria condição humana que estão inseridos num documento, né, não só histórico, mas um documento constitucional, que tem uma natureza constitucional para aquele Estado. Então, vejam você, que nós temos documentos, né, como esse da França, que tem uma relação interna com aquele grupo, com aquele Estado, com aquele corpo social. Então, essa relação interna de ter um documento constitucional, e nesse documento constitucional nós temos direitos fundamentais, né, nós temos direitos voltados para a proteção daquelas pessoas, proteção e deveres, né, direitos e deveres fundamentais, é relacionado a justamente essa órbita interna, né, de cada Estado. E com a evolução da sociedade, né, depois da Revolução, quando nós entramos no século XIX, que é um século que tem muitas mudanças, né, muitas revoluções, principalmente a Revolução Industrial, um avanço das cidades, a criação de novos estados, surgimento de novos estados, uma primeira grande guerra mundial ali no início já do século XX, uma revolução russa, uma mudança no próprio Estado. Os Estados eles tinham um modelo muito liberal, até mesmo hoje, ainda que os Estados Unidos tenham um modelo liberal, seja um Estado liberal na economia, na sociedade, hoje já é um pouco diferente. Eles saem dessa ideia do liberalismo máximo para uma ideia de um Estado social, um Estado mais intervencionista, ali no final da década de 20, década de 30, e a gente ingressa numa segunda grande guerra mundial
que que foi uma catástrofe, né? Que deixou claro que esta proteção aos seres humanos não deveria ser exclusiva de cada Estado. Isso sem contar que estou chegando aqui na Segunda Grande Guerra Mundial, mas nós podemos fazer um recorte imenso de escravidão, né, que nós tivemos nos navios negreiros. Então, se pensarmos nas atrocidades cometidas durante o período de escravidão, durante a ideia dos navios, a realização dos navios negreiros, do tráfico escravo, da venda de pessoas como seres, como escravizados, somados às atrocidades de uma Segunda Grande Guerra Mundial, ficou muito nítido que essa proteção, não ao homem, não os direitos do homem e do cidadão, só quem é cidadão, mas os direitos dos seres humanos deveria ser uma proteção internacional. Então, além das proteções internas dos direitos fundamentais, que aí cada Estado escolhe a sua parte, deve ter uma proteção internacional. E os países vencedores da Segunda Grande Guerra, eles tinham aprendido um pouquinho com a Primeira Grande Guerra Mundial, que a forma como eles resolveram, né, com a Liga das Nações, foi uma forma que não deu muito certo. Então, eles resolvem criar a Organização dos Estados, uma organização, né, universal, né, no qual os Estados participem, né, todos os Estados participem. A ONU surge com apenas 55 países. O Brasil tem uma participação ativa na criação da ONU, com a Berta Lutz. Ela surge em 1945, mas o documento que cria a ONU não traz a definição do que são direitos fundamentais, direitos humanos, afinal, o que seriam esses direitos humanos. E esta definição, né, esse recorte, vem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Então, veja que eu comecei em 1948, dei uma volta para parar nela, para dizer que ela não surgiu do nada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não estava assim, todo mundo sentado, tá aí, bora, partiu fazer uma declaração? Ela não é assim. Ela pode não ser perfeita, mas às vezes eu sempre digo que perfeito não é execução, né? Não o documento. Mas ela é fruto, né, de muita dor. Ela é fruto de um histórico, de um passado que nós temos para chegar à ideia da necessidade de ter um direito destacado, um direito que tivesse uma relação tanto com o direito constitucional quanto com o direito internacional público, mas um direito pensado para a dignidade dessa pessoa humana. E aí, meus amores, vou botar aqui para você, olha aqui. Olha aí o que eu falei. Né? Eu comecei, só destaquei para você os documentos que estão escritos. Né? Primeiro, 1689, a Bill of Rights, lá na Inglaterra, que traz o controle da vontade real pelo parlamento, traz eleições livres para esse parlamento, traz liberdade de expressão. Aí, ó, ela traz a vedação de penas cruéis, né? Isso vai ser importante, principalmente quando a gente estuda em processo penal, quando a gente lê um pouquinho, né, do Michel Foucault. Traz a ideia também da separação dos poderes, mas ela não traz ainda uma definição, uma organização desses direitos fundamentais. Essa estrutura de direitos fundamentais vem em 1789, com a Declaração do Homem e do Cidadão, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Traz o fim do absolutismo em França, né? Que era o mais terrível de todos, traz a separação de poderes e traz direitos fundamentais. Depois a gente parte para uma Segunda Grande Guerra Mundial, o que, lembrando, né, com todas as indiciocrazias que aconteciam aos seres humanos até essa época, e a Segunda Grande Guerra, ela teve essa televisão, né, para o mal, para as atrocidades cometidas contra os seres humanos. E aí começamos a repensar essa proteção aos direitos do homem. Será que eu não deveria repensar? Eu não deveria pensar numa autonomia dos direitos humanos,
né, pensar em termos de direitos humanos, pensarmos no que significa, de fato, dignidade da pessoa humana. Então, aí temos a criação da ONU em 1945, com base neste pensamento aqui, né, nesse objetivo, tá? No qual o ser humano não é o homem, não é a mulher, a criança, o velho, o idoso, quem é LGBTQIA+, quem é negro, quem é deficiente, não. Ser humano. O ser humano está no centro da proteção dos direitos. Então, o próprio direito constitucional tem uma mudança nessa época. Né? Há uma mudança, porque agora eu tenho que estruturar o Estado para proteger esse ser humano. Até vir a declaração em 1948, dizendo que todos os homens nascem iguais em direito, todos os seres humanos, desculpa. Ela fala todos os seres humanos nascem iguais em direitos e dignidade. Então, nós somos iguais em direitos e dignidade. Entendeu? Esses direitos humanos, o Jürgen Habermas vai falar para a gente que são frutos de uma soberania popular, ou seja, é fruto do nosso poder. Então, uma maioria, por exemplo, num país não pode exercer poderes ilimitados sobre minorias, e nós vemos isso em vários países, inclusive no nosso, né? Onde muitas vezes uma maioria de uma determinada posição não permite que uma minoria exerça os seus direitos, a gente vai estudar isso, essa função contra-majoritária dos direitos humanos. Os seres humanos, de fato, nós somos sujeitos de direitos universais, mas não tem uma cidadania global, né? Isso ainda não existe. E Kant vai nos trazer aqui esses direitos humanos como uma espécie da derivação da dignidade da pessoa humana. Nós vamos ver o que significa dignidade da pessoa humana e principalmente o conceito dela que é utilizado pelo Kant. Tá? O conceito de dignidade da pessoa humana que é utilizado pelo Kant. Aí você vai me perguntar, as fontes de direitos humanos. Olha, fonte onde eu encontro, né? O fundamento, a existência de direitos humanos, eu vou encontrar tanto fundamento político, social, cultural e econômico, obviamente, né? Então, eu posso ter um fundamento político de implementação de uma política pública, um fundamento social, foi a sociedade que lutou e clamou por aqueles direitos humanos, um fundamento cultural, cultura aqui não no sentido de extermínio do homem, mas a cultura daquele povo, um fundamento econômico, os direitos humanos de segunda geração, como nós veremos. Mas também encontramos essa fonte de direitos humanos lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça ela é um órgão que pertence à ONU, tá? E lá no artigo 38, nós encontramos como fonte primária, né, as convenções, ou seja, os tratados internacionais de direitos humanos, é a fonte principal. Os costumes internacionais, quando eles forem os códigos, ou seja, um costume que tem uma prática aceita por todos e ele não é discutido, ele é implementado, e os princípios gerais do direito. Como fontes secundárias, decisões judiciárias dos sistemas internacionais, que veremos, e a doutrina. Esse costume, eu botei aqui para você não confundir que esse costume não é igual ao costume que nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, quando a gente encontra lá na LINDB. Esse costume aqui é uma prática geral que é aceita como direito e como norma primária de direitos fundamentais, ou norma primária de direitos humanos. Tá? É uma opinião jurídica dos estados que corresponde a uma obrigação jurídica. Aqui, ó, e os cógens. Os estados eles não podem violar um costume internacional. Se eles violarem um costume internacional, e se esse costume, principalmente se for de direitos humanos, impõe uma responsabilidade internacional sobre eles. Tá? Mas não existe, vamos supor, vamos supor que não existisse, existe. Não existe um determinado tratado com relação à tortura. Ainda que não existisse esse tratado, é um costume internacional coibir a tortura. Tá? E se você torturar, você está violando uma regra, uma fonte primária de direitos humanos, e isso impõe uma responsabilidade internacional àquele Estado.
Bom, vimos ali essa questão da origem para entender, né? Porque os direitos humanos não surgiram assim do nada, tem toda uma história de luta e uma história que tem uma interligação com os direitos fundamentais. Então, nós podemos dizer que tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais, eles são um grupo de direitos, né, que eles congregam normas, então regras e princípios que estatuem, né, são estatutos de dignidade para os seres humanos. Então, são os direitos humanos, os direitos fundamentais, são normas que vão trazer direitos, deveres, prerrogativas aos seres humanos, independentemente da sua cor, da sua raça enquanto conceito social, né? Da sua origem, né? Da sua condição financeira, da sua opção religiosa, da sua orientação sexual, né? Da sua, da sua filosofia, sua convicção de vida política, né? Então, independente do seu sexo, então é entregue, né, a todos os seres humanos de forma indistinta. A grande diferença é que esses direitos fundamentais nós encontraremos no texto da Constituição de cada país. E os tratados de direitos humanos vocês viram comigo no bloco passado. As fontes deles são outras. Então, nós encontraremos primordialmente nos tratados internacionais, né, de direitos humanos, nos costumes e os códigos, os costumes que têm uma força de lei, nos princípios gerais do direito internacional, mas eminentemente nos tratados, não é? Tratados, nós vamos ter uma aula só para nós falarmos de tratados. Então, pegamos essa ideia, essa origem, esse significado de direitos humanos, por isso que eu falei para você que tem uma vertente internacional, porque ele está previsto em documentos internacionais. Como iremos utilizar de novo esses documentos no nosso ordenamento jurídico? Vai ficar mais para frente, você vai ver, você já sabe, mas você vai ver. E agora nós vamos ver as características desses direitos humanos, que são características muito próximas dos direitos fundamentais. O que são características? O que caracteriza um direito humano? Né? O que eu olho para aquele direito, eu olho, inclusive, posso olhar para um dever e falar, olha, isso aqui está na categoria de direitos humanos, eu vou encontrar nos tratados, estaria na Constituição enquanto um direito fundamental. Então, por isso que é importante. Vou botar aqui para você. Aqui. Adoro esse recurso. Porque a gente tem aqui o nosso Dedicação Delta. Eu fico pequenininha, mas eu fico olhando para você. E sou pequenininha na vida real, né? Eu tenho 1,58 só de altura. E tô te olhando aqui, vendo você e vendo as características dos direitos humanos. Gente, é impressionante como cai. Eu quero que você anote detalhadamente cada uma dessas características e eu vou já te falando qual é mais cai. É o relativismo. Então, vamos começar? Primeira característica é a historicidade. Sim. Ora, gente, até pelo nosso. Até o que a gente vem falando, né? A gente só vem. Tati, você só tá me contando historinha, ó. Só historinha desde o início do bloco 1. É verdade. Os direitos humanos, eles são frutos de lutas históricas. Eles se afirmam com o passar do tempo. E aquela história de geração ou dimensão calma que lá na aula 2 a gente vai falar da geração e dimensão, tá bom? É essa historinha, sim. Então, a gente fala devir social, né? Devir mesmo. A cada momento histórico, nós temos ali a criação, para alguns é criar, né? Para outros é só uma afirmação do que já existe de determinado direito. Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos um tratado aqui no Brasil, internalizado no Brasil, que foi já internalizado, já tivemos um decreto internalizando um determinado tratado. Decreto 10.932, salvo engano, de 2022,
é o decreto que vai internalizar a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Tá? Veja você, quando pegar esse tema, né, vou pegar aqui o tema racismo, né, um tema amplo. Amplo porque o próprio STF já deu uma decisão lá na DO 26, que comentaremos também, né, racismo ser uma questão ampla, dentro dele inserido o racismo racial, vamos colocar assim, e as discriminações, como, por exemplo, contra discriminação LGBTQIA+, né, que seria o racismo social. A cada momento, nós percebemos uma estrutura no nosso país que afasta os seres humanos de seus direitos. Seja esse afastamento pela sua cor, pela cor da sua pele, seja esse afastamento pela sua orientação sexual ou pela sua designação de gêneros, tá? Orientação sexual não é a mesma coisa que designação de gênero. Então, esse alijamento, né, colocar a pessoa à margem da sociedade, veja que no caso de nós negros, nem é uma questão de minoria, né? Enseja cada vez mais atuações de combate, tanto pelo Estado como pela sociedade. Sociedade, todos nós, pretos, brancos, índios, indígena, não importa, né? Todos nós temos que congregar, temos que nos unir para combater qualquer forma vou botar aqui, de discriminação. Não é verdade? É verdade. Agora, vamos pensar numa luta, pensar numa questão histórica, numa luta desse combate. Ora, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, as cotas não surgiram lá, surgiram na Índia, mas eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos, porque você vai lembrar, vai ter muito claro na sua cabeça. Aqui o racismo é só de uma forma, existe, tão forte quanto, só por um viés, só uma grande diferença. Lá, nós tínhamos uma primeira política, vamos pensar assim, de não inclusão dos negros. De não inclusão, a parte da sociedade. Depois nós tivemos, historicamente, uma política de separados, mas iguais. Então, não, nós vamos conceder direitos, sim, vai poder estudar, ele vai poder comprar a casa própria, mas a casa só vai poder comprar em determinados bairros, só vai poder estudar em determinadas escolas, em determinados horários. Até vir o tratado, mas como igual, ou o tratado por ser igual, onde não há mais essa separação. Então, isso dá uma ideia de historicidade, dá uma ideia de que a cada momento, né, cada época, é possível eu encontrar, através de lutas da sociedade, a amplitude de proteção do ser humano. O casamento, união estável, né, homoafetivo. Então, pegar aqui no Brasil, nós tínhamos apenas uma proteção ao casamento. Com a Constituição de 88, nós passamos a ter a proteção à união estável, não é? Depois nós temos, na década de 90, 2 leis específicas para a união estável. Uma delas, de 96, trazendo uma proteção sucessória na união estável. E em 2002, nós tivemos o Código Civil atual, ele entrou em vigor em 2003, né? Então, aí 20 anos já desse Código Civil, desse querido. Ele entrou em vigor em 2003 e ele trouxe uma diferença com relação sucessória na união estável. Quem estava em união estável sucedia do cônjuge, vamos botar assim, o companheiro, de uma forma diferente. Então, o primeiro paradigma que foi quebrado, né, que foi alterado, foi justamente essa sucessão. Então, a sucessão na união estável é semelhante à sucessão no casamento com o regime de bens de comunhão parcial. Por quê? Porque, historicamente, esse grupo já tinha conseguido almejar, lá em 96, essa equiparação ao casamento. Num outro patamar, num outro segmento, nós também avançamos para ler, né, a Constituição, fazer uma mutação constitucional no artigo 200
26, parágrafo 3º, e incluir ali, obviamente, a união homoafetiva, fazendo com que o 1723 do Código Civil receba uma interpretação conforme a Constituição e também traga a união estável homoafetiva. E temos a resolução 175 de 2010, né, do CNJ, possibilitando o casamento homoafetivo. Então, veja você que a cada época histórica, de fato, nós vamos trazendo mais e mais. Eu só trouxe esses dois exemplos como. Senão nós ficaríamos aqui mais de uma hora só falando. Como uma amplitude de proteção dos direitos fundamentais. A historicidade tem uma consequência. A consequência dela é a vedação ao retrocesso. Então, da sociedade, depois de nós termos esse reconhecimento, gente, esse reconhecimento de direitos humanos, assim como de direitos fundamentais, ele pode vir da lei, ele pode vir do tratado, ele pode vir de uma decisão jurisdicional, uma decisão interna ou uma decisão internacional, né? De um dos sistemas internacionais do qual o Brasil, por exemplo, faça parte. Depois que nós temos esse reconhecimento, de novo, seja legislativo, seja jurisdicional, ou seja uma política pública implementada pelo administrador, não é possível retroceder. Não é possível retirar estas proteções, nem mesmo o legislador. Então você vai falar assim, Tati, mas o legislador trabalha, né? O legislador ele atua de acordo com o princípio da liberdade de conformação. Ou seja, a liberdade de conformação é algo que a gente estuda lá, quando estuda o Kelsen. O legislador, ele tem um quadro, ele tem uma moldura, ele tem a Constituição. Então, ele pode legislar dentro desse quadro. Ok, mas ele não... Isso é verdade. Mas ele não poderia legislar diminuindo direitos que já foram adquiridos por aquela comunidade. Ainda que teoricamente, porque é só teoricamente, a lei seria constitucional, porque na verdade não é, porque a Constituição ela traz, né, implicitamente o princípio da vedação ao retrocesso, tá? Então a historicidade é muito importante, porque ela sempre vai pensar em mais proteções àquele grupo de direitos e não retirando a proteção àquele grupo de direitos. A segunda característica, meus amores, é a universalidade. O que significa a universalidade? Significa que todo e qualquer ser humano, gente, todo e qualquer ser humano, tem direito aos seus direitos humanos. Aí você fala para mim, Tati, até aquela pessoa que eu não gosto, até aquela pessoa que você não gosta. Mas eu não aceito, determinada pessoa cometeu um crime, né? Porque aí o negócio, geralmente, nosso, é levar para a área penal. Aquela pessoa cometeu um crime, Tati, seja de onda ou não, e eu não aceito aquela pessoa ter direitos humanos, né? Ter acesso a direitos humanos. Gente, todos nós, por sermos humanos, universalmente, nós temos direito a esses direitos. Já diria Hannah Arendt, né? Direito a ter direitos humanos. E quando vivemos no Estado, você não pode confundir com o que eu vou falar agora. Quando vivemos no Estado democrático de direito, como é o nosso, ou como todo dia, né? Eu falo que todo dia eu acordo para lutar, para trabalhar em prol de implementar esse Estado democrático de direito, porque ele é uma luta constante, gente. É todo dia que a gente faz isso, né? A cada tutela concedida, a cada processo, você está nessa luta, nessa batalha, nessa aventura. Mas se estamos num Estado democrático de direito, como o nosso, e no Estado democrático de direito o poder pertence ao povo, e o povo escolheu, seja diretamente com o legislador, seja com o executivo, seja uma escolha constitucional, né, uma escolha indireta pela Constituição, escolheu representantes estatais para fazer cumprir a lei, para que nós tenhamos uma ordem. Essa é a ideia. Nós precisamos de ordem. Então, se você vai ser delegado, né, você será delegado, delegada.
Você é melhor do que ninguém, sabe? Que nós temos ordens e que nós precisamos cumprir em prol de algo, de uma segurança pública, de entrega de direitos fundamentais. Tanto é que eu não tenho só direitos fundamentais e direitos humanos, eu tenho deveres fundamentais. Eu tenho deveres humanos. Nós vamos ver isso bem no relativismo. Né? Nós também temos deveres. Então, senão a gente vai virar um caos, uma anarquia completa. Né? Então, nessa estrutura de Estado que nós adotamos, nós percebemos que eu tenho as figuras próprias, né, que elaboram os seus papéis próprios para que esse Estado democrático de direito possa ser conduzido. Se não está bom, se tem que mudar, que bom, porque todo mundo exerce o poder de forma temporária, gente. E todos nós que exercemos o poder prestamos contas desse exercício. Então, que bom que sempre, de uma certa forma, né, nós podemos mudar. Então, veja bem, você não pode ter esse discurso, você tem que levar esse discurso, inclusive, para a sua segunda fase, no seguinte sentido: se João cometeu um crime, pense num crime horroroso, tá? Nossa, tem uns que são realmente, para mim nenhum é bom, né? Mas se João cometeu determinado crime, ele possui direitos humanos? Sim, eu estou no Estado democrático de direito, então ele tem direito, se for preso, a qualquer prisão flagrante, preventiva, temporária, audiência de custódia. Ele tem direito a um sistema acusatório processual penal. Ele tem direito que os juízes sigam a Constituição e o processo penal, assim como o promotor, assim como o advogado dele de defesa, né, ou a defensoria pública, que sigamos a Constituição. Esse é um direito que ele tem. Que ele tem uma sentença. Gente, a sentença pode ser uma sentença de absolvição, pode ser uma sentença no qual, dependente do crime, né, vai depender do crime. Ele teve uma sentença de 2 anos, de 1 mês, e que é passível de uma restrição, de uma conversão restrição de direitos. Ele teve uma sentença de 150 anos. Não importa, a pena ela é individual e está vedado no Brasil o cumprimento de penas cruéis. É uma vedação. Né? Nós não devemos ter o cumprimento, não devemos ter imposição de pena cruel, nem o cumprimento de pena cruel. Então, aquela sentença, se ela foi sendo a sentença, né, partindo da premissa que é uma sentença constitucional, que é uma sentença justa, que é onde parte todas as sentenças, a partir da ideia que a norma, que a legislação penal é a legislação penal atual que o seu legislador assim nos fez e nós temos que seguir, você está cumprindo com os direitos fundamentais, você está cumprindo com os direitos humanos. Tá? Qualquer insatisfação, né, ela deve ser alterada. E não no pensamento de se retirar direitos humanos. Então, cuidado, porque isso pode ser um peguinha na sua prova. Tudo bem? Então, você sempre tem que pensar nessa ideia de dignidade da pessoa humana, ela entregue a todos. Agora, responsabilidade penal, civil e administrativa, por exemplo, todos nós também temos quando infringimos uma determinada regra correspondente, tá? Beleza, gente? Então, cuidado, porque o examinador gosta de fazer um peguinha com a gente, entendeu? Ele ainda faz isso, questões atuais. Ele gosta de deixar a gente desconfortável na ideia da universalidade. Universalidade vem de universo vem de cosmos, vem de onde nós estivermos, nós temos direitos humanos por sermos humanos, tá bom? Próxima característica, aquela característica que eu falei para você, olha, relativismo ou relatividade. O que significa isso? Vou até te chamar aqui, para perto de mim, para você não desfocar. Tá, eu sei, aula online, mas olha só. Gente, imagina se o meu direito fundamental,
ou os meus direitos humanos, aqui, meus direitos humanos, fossem sempre superiores ao seu. Por quê? Porque eu posso, porque eu pertenço a uma classe, pertenço a um grupo. Então, meus direitos humanos são sempre superiores ao seu. Você vai falar assim para mim, mas Tati, nós lutamos, acho que há eras, não é só desde a Revolução Francesa, não. Nós lutamos desde que nós nos percebemos homo sapiens contra uma forma de dominação, porque o homem ele não nasceu para ser dominado, gente. O homem ele participa de um Estado, ele está em conjunto aqui, porque nós temos umas regras. Ele tem vantagens, ele ganha também, né? Ele não é só perde. Eu sei que tem hora que aqui, atualmente, não só no Brasil, né? No mundo, atualmente, tem hora que a gente acha que a gente só perde, né? Que a gente não tá ganhando. Tá até ganhando é você. Eu não tô ganhando nada. Assim, gente, para. Para de reclamar. Tá ganhando aqui, ó. Está estudando. Então, imagine se fosse isso. Um sempre sobre o outro. Não dá. Nesse tipo, não dá. Não pode. Não é possível. E aí, além dessa gancho que eu quero pegar com você, existe uma coisa que a gente ensina para os nossos filhos desde pequenininho, porque nós aprendemos. Eu, pelo menos, aprendi quando era criança, que era assim, olha, respeite o direito do outro, porque o seu direito termina quando o outro começa. Pode não parecer, mas as nossas mães estavam nos ensinando a característica da relatividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Gente, os direitos humanos, os direitos fundamentais, quando eles estão frente a um direito disponível, direito de crédito, por exemplo, crédito é bom, mas é disponível, né? Ah, você me deve R$50, eu posso falar assim, Marcos, me paga R$50 não, ó, a gente é amigão, fica por isso mesmo, querido, deixa pra lá. É disponível. Então, quando eu tenho os meus direitos humanos frente a um direito disponível, por exemplo, um direito de crédito, eu posso afirmar, esses direitos humanos são erga omnes frente a esses direitos disponíveis. Mas, entre direitos humanos, sejam da mesma pessoa, né? Direitos humanos da mesma pessoa que se conflitam em certas horas, vou botar assim, ou direitos humanos de Joana em conflito com direitos humanos de Marcos, eu não posso falar que o direito de Joana sempre irá preponderar sobre o de Marcos. Não posso. É necessário dizer que há uma relatividade. Então, meus amores, os direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, eles são relativos. Eles são relativos. Eles convivem para que nós tenhamos, aí anota essa expressãozinha que eu vou falar para você, para que nós possamos viver no princípio, né? Princípio da convivência entre liberdades, para que possamos ter o princípio da convivência entre liberdades, para que a minha liberdade conviva com a sua, é necessário que os direitos humanos sejam relativos. Então, em regra, não existem direitos humanos absolutos. Mas existem exceções, né? As 3 exceções que a doutrina traz é a tortura, o tratamento desumano e degradante, você pode incluir várias coisas nisso, mas a tortura, o tratamento desumano e degradante e a escravidão. Ninguém tem direito de torturar, conceder um tratamento desumano e degradante a outro ou de escravizar. Então, seriam os pontos aqui, as exceções a característica da relatividade. Tá bom? Transnacionalidade, o nome já por si só vai dizer pra gente, ele significa que esse direito ele não está vinculado a uma nacionalidade. Muito, até mesmo porque os tratados eles são assinados, né, por vários países. Eles têm diversos países signatários daquele tratado. Imprescritibilidade. Gente, a qualquer momento é possível exigir a concretização daqueles direitos humanos. Tá? Eles são imprescritíveis. Tudo bem? Há uma
prescritibilidade na sua exigência, tá? A próxima característica é a inalienabilidade. Não é possível, gente, vender. Você não vende nenhum direito humano que você tenha. Você pode oferir renda com ele, mas você não vai vender. Tati, não sei. Tem gente que eu acho que vende a dignidade. Olha, tem gente que nem vende, perde, doa a dignidade. Eu sei, mas não, né, gente? Não. Os direitos humanos não são passíveis de serem vendidos. Irrenunciabilidade. Você não pode renunciar à sua proteção humana. Não quero mais ter liberdade, eu quero ser um escravo, eu estou vendendo o meu direito de falar, eu estou vendendo o meu direito de ir e vir, eu estou vendendo o meu voto. Não é possível nem mesmo alienar e nem mesmo renunciar ao exercício desses direitos. A inalienabilidade e a irrenunciabilidade, muitas vezes, nós temos ações, né, judiciais, ações aqui, para defender a pessoa dela mesma, né? Dela mesma está ali atuando, né, contra si. Unidade e interdependência significa que todos os direitos humanos são importantes para a afirmação da dignidade da pessoa humana. Não existe hierarquia entre os direitos humanos. Claro, eu preciso ter vida, né? Ter vida. Mas eu não posso dizer que existe um direito humano superior a outro, tá? Há uma unidade entre eles e uma interdependência entre eles. Então, não adianta eu ter apenas a proteção de uma única geração de direitos humanos, né? Eu tenho que ter a proteção em várias gerações ou dimensões, porque há uma interdependência entre eles, tá? Vida, sim, mas você não tem acesso à escola, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à segurança pública. Você é mulher, mas você não consegue acessar ao mercado de trabalho, aos altos índices de feminicídio. Então, não é possível apenas uma proteção. E complementariedade. Gente, cuidado com a complementariedade. Nós primeiro, nós aqui no Brasil, enfim, nós buscamos a proteção dos direitos humanos que estão na Constituição. De forma complementar, não é de forma substitutiva. De forma complementar, nós vamos até essa proteção que estão nos tratados internacionais de direitos humanos, que somos signatários e que estão inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não é porque eles ficam em segundo plano, até mesmo porque nós temos hoje 4 tratados que são normas constitucionais. Né? Então, não é que significa eles ficam em segundo plano. Não, tem norma constitucional também oriunda de direitos humanos. Mas eu estou falando para você que há uma complementariedade entre o sistema de proteção brasileiro e um sistema de proteção até mesmo internacional, um sistema de proteção de normas internacionais por nós inseridas, tá? Então, é sempre nessa ideia. Nós unimos forças para a promoção daquela dignidade. Tudo bem? Mais uma coisinha que eu queria falar com você sobre relativismo. Olha só, o relativismo, para nós sabermos, né, eu falei para você que não existe um direito humano superior a outro. Para nós sabermos qual é o direito humano que irá prevalecer, né, os direitos humanos de quem que irá prevalecer, no caso concreto, nós sempre atuamos com a proporcionalidade. Então, nós aplicamos a ideia da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito, para poder conhecer, para poder saber quem, naquele caso concreto, terá o seu direito protegido. Isso não significa que o outro não tenha esse direito, mas quem, naquele caso concreto, teria uma maior vantagem jurídica. Tudo bem? E isso é uma interpretação, isso é feito, é o caso concreto que vai nos mostrar. É uma questão casuística. Tá? Então, a gente sempre interpreta os tratados de direitos humanos, lei, esse lado, sempre pensando, olha,
Mas e no caso concreto? Como aplicar? E se eu tiver ali um embate, né? Eu vou dar um exemplo para você, que você vai verificar até simples. Um direito à intimidade com a liberdade de imprensa. Então, pode ser que nós tenhamos a falar de uma pessoa que praticou tortura durante a década de 70 num país da América Latina. Ele era um torturador. Descobrem-se que foi esse torturador. Ele abandonou aquela vida, ele saiu. Vou falar que ele até se arrependeu. Ele se arrependeu, ele não quer mais saber disso. Ele fala, queria voltar atrás, mas o tempo não volta. E é feita uma reportagem sobre esse torturador. Vamos supor, um senhor aí com 95 anos, 96 anos, mas ele tem consciência, ele tem ciência, e ele não quer que essa reportagem veja ao ar, porque isso aconteceu há muito tempo. Ele vive. Tem gente da família dele que nem sabe desse passado negro dele. Então, veja, eu tenho direito à intimidade com a liberdade de expressão. Aqui, em contraponto. Para que o caso concreto nos diga qual irá prevalecer. Isso é o relativismo, tá bom? Quis voltar e fechar com ele. Tranquilo? Foi? Maravilha, queridos. Olha só, já terminou a nossa primeira aula. Passou aqui. Te aguardo na próxima para nós falarmos de mais direitos humanos e te ajudar a gabaritar. Tchau, tchau.